Olá, amigos telespectadores, nós estamos no ar com mais um programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Hoje o pastor Dave vai falar sobre a Torre de Babel, como é que houve essa confusão entre todos aqueles que não se entendiam mais. Você pensa que essa dificuldade, a formação dos idiomas, das línguas, aconteceram de um dia para o outro? Não foi isso não. Mas o pastor Dave vai explicar isso hoje. E ele também vai explicar sobre as igrejas de cada esquina, de cada cidade. Por que é que elas não estão em concordância? Por que é que cada uma prega uma coisa diferente da outra? Então fique atento nesse programa porque você vai aprender muita coisa hoje. Vamos lá, pastor Dave. Raise your hands. Levante suas mãos. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Thank you, Father, for that sweet, sweet presence. Obrigado, Pai, por essa presença tão doce. And right now, E agora, we're thanking you estamos te for agradecendo what's going to happen. pelo que vai acontecer. We glorify and praise your holy name. Nós glorificamos e louvamos o seu santo nome. Exalt you. Te exaltamos, We lift you up. te exaltamos. Magnify your holy name. Magnificamos o teu santo nome. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Father God, you don't have power. Deus Pai, você não tem poder. You are Você power. é poder. Hallelujah. Aleluia. And for everything you do Por tudo que você faz. ahead of time, Se eu tivesse tempo para tudo que você we faz, give you the glory nós te daríamos a and the glória e praise o louvor and the honor. e a honra. We exalt you. Nós te And exaltamos. Father, Pai, we want you to know queremos que você that saiba we love you. que nós te amamos. We love you. Nós te amamos. We love you. Nós te amamos. One more time. Mais uma vez, We love you. nós te amamos. Christianity O is cristianismo not a religion. não é uma religião, It's a family. é uma família. Hallelujah. Glory. The Tower of Babel really messed us up, didn't it? A Torre de Babel estragou tudo, né? Did you notice how most languages have the same root words? Vocês notam que a maior parte das línguas tem a mesma raiz das palavras. A word that's mentioned a lot in Brazil, Uma palavra que é muito mencionada no Brasil, sugar, açúcar. açúcar. The Tower of Babel really messed us up. Mas a Torre de Babel estragou tudo. The language was confounded A língua foi confundida in the days of Peleg. nos dias de Peleg. As a matter of fact, Aliás, 100 years after the flood, 100 anos depois do dilúvio, the whole company of the whole world traveled together. todo mundo viajou junto. And they journeyed out of the mountains to the plains of Shinar. Eles saíram das montanhas para as planícies de Shinar. One great company of people. Uma grande companhia de pessoas. They went down along the Euphrates River, Eles foram até o rio very Eufrates, fertile valley, um vale muito fértil, and they all decided e todos decidiram they were going to build this tower. que iam construir uma torre. Well, in the days of Peleg, Nos dias de Peleg, he lived 200 years. ele viveu 200 anos. So actually it took that long Então demorou tudo isso to completely confound the languages. para confundir completamente todas as línguas. When a uncle Quando um tio started to travel across a big open space, viajava por um grande vale, travel over a mountain range, viajava por uma montanha, 1,000 miles away, muitas milhas and he'd settle longe, down there. e ele se estabelecia lá. About 300 years later, Depois de 300 anos, some cousins would come through. uns primos iam lá. They wouldn't even know who they were. Eles nem sabiam quem eram aquelas pessoas. Say, you're not passing our land. Você não vai passar pela nossa And terra. already the languages begin to E vary. as línguas já começaram a variar. They had new things they had to name, Eles tinham coisas novas para a nomear, world to discover. um mundo para descobrir. A lot of our words are alike. Muitas das nossas palavras são parecidas. Look at America and Great Britain. Olha para os Estados Unidos e a Inglaterra Australia. e a Austrália. Great Britain. O Reino Unido, I say, old shop. How go it there?
And I go, "What you say?" E eu falo, o que você está falando? And they're speaking English. E eles estão falando inglês. Say, "Well, why did God do that?" Por que Deus fez isso? Adam lived 932 years. Adão viveu 932 anos. He lived half the history of the early world. Ele viveu metade da história do mundo primitivo. They all spoke one language. Todos falavam uma língua. It's hard to confound a language É difícil confundir uma língua that God gave him. que Deus deu a ele. What do you think? Adam looked at God and said, Você acha que Adão olhou para Deus e falou: "Rock, pedra, tree, árvore, ground." chão? No. Não. God asked him, "What do you want to call stuff?" Deus perguntou para ele: o que você quer chamar as coisas do quê? He already had a language. Ele já tinha uma língua It was given to him by God. que foi dada a ele por Deus. And it's hard to confound a language when a man speaks it for 1,000 years É almost. difícil confundir uma língua quando o homem fala ela por uns 1000 anos quase. Now we're all messed up. We can't understand each other E hardly. agora a gente não consegue se entender mais But quase. guess what? Mas Another adivinha uma tower. coisa? Outra torre is involved. Outra torre está envolvida. That's the upper room. É do cenáculo. On the day of Pentecost, No dia de Pentecostes. when the Holy Ghost fell. Quando o Espírito Santo caiu. And now, E agora, it doesn't matter if you're German, não importa se você é French, alemão, francês, Italian, italiano, New Zealand, que, Australian, or American, americano, Portuguese, fala and português, close brother Spanish. que é próximo do Doesn't espanhol, matter. não importa. When somebody starts praying in tongues, Quando alguém começa a orar em línguas, the Holy Spirit o Espírito Santo transcends all language barriers. vai além de todas as barreiras de starts línguas teaching you e começa a te ensinar, One on one. bem de perto. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Listen, Ouça, we could go to the mouth of the Amazon. podemos ir no Rio Amazonas. Two of you that we trained. 2 de vocês que nós treinássemos, We'd bring you one on one side of the Amazon, colocaríamos de um lado do Rio Amazonas the other on the other side, e o outro do outro lado, where it goes into the ocean. bem na foz. And you would evangelize up one side, E você evangelizaria um lado and the other person would evangelize up the e a other. outra pessoa evangelizaria o outro lado. And I would pray with you before you left. E eu ia orar com vocês antes de vocês irem. And at 80 years old, Com 80 anos, at a town on the other end of the Amazon, numa cidade do outro lado do you'd be Amazonas, scheduled to meet up again. vocês teriam que se encontrar de novo, About 80 years. com uns 80 anos. And I would say to you, E eu diria a vocês: can I say swear to you? That means an oath. Make an oath to me. faça um juramento. Make an oath to me. Faça um juramento para mim. You will not pray less Você não vai orar than menos 4 hours a do day. que 4 horas por dia. Make me an oath Faça um juramento before you leave. antes de você sair. They would make an oath. E aí eles fariam o juramento. And then they would meet E aí eles se encontrariam when they were 80 years old quando eles tinham 80 anos, tiverem 80 at anos. the city in the Amazon Na cidade, no Rio where it was Amazonas, scheduled. onde foi marcado. They would talk. Eles conversariam. They may have had different callings. Talvez eles tivessem chamados One diferentes. could have been a teacher, Um poderia ser um mestre, the other an apostle. o outro um apóstolo. One could have pastored churches, Um poderia ter pastoreado Started igrejas, começado igrejas apostled. e depois apostolado. Many callings they could have been. Eles poderiam ter vários chamados. That part wouldn't matter. Essa parte não importar. One thing for sure. Uma coisa eu tenho certeza. When they got to the end of the Amazon, Quando eles chegassem no fim To the city. do Rio Amazonas, naquela cidade, what did he teach you about o worship? que ele te ensinou sobre adoração? It would be the same. Seria a mesma coisa. What did he teach you about fasting? O que ele te ensinou sobre jejum? It'd be the same. Seria a mesma coisa. What did he teach you about praying in O tongues? que ele te ensinou sobre oração em línguas? It would be the same. Seria a mesma coisa. Why? Por quê? Because you loosed the teacher Porque você liberou o on the mestre inside of you dentro de você for 4 hours a day. por 4 horas por dia. You could hardly pick the Bible up without it making sense. Você quase não conseguia pegar a Bíblia sem fazer sentido dela. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. If revelation knowledge was automatic, Se a revelação fosse automática,
by merit of the baptism of the Holy Spirit alone. Só pelo mérito de receber o batismo do Espírito Santo. Wouldn't every charismatic, Não é verdade que every person who speaks with todas as tongues, pessoas que falam em línguas wouldn't they be saying the não same estariam thing? dizendo a mesma coisa? Hey, Sir Charismatic, O Senhor carismático, what do you say about healing? o que você fala sobre cura? Oh, it's not God's will to heal Não é a everyone. vontade de Deus curar todos. He leaves sickness and pain on people to teach them lessons. Ele deixa a doença e dores nas pessoas para ensinar lições. No, he don't. Não, não faz isso não. Not my God. Não, o meu You Deus. told me my natural father inoculated you with disease. O meu pai natural é que me deixou imune à doença. I'd whip you out behind the barn. Eu vou te bater. Much less my heavenly Father. Quanto menos o meu Pai celestial. Well, what do you say about praying in E tongues? o que você fala sobre oração em línguas? Oh, when it comes on you, Ah, quando vem sobre você. that's the only time you can pray. É só nessa hora que você pode orar. It is not. Não é. There's a trunk to the tree, Existe um tronco na árvore, but the limbs aren't agreeing. mas os galhos não estão concordando. Why? Por quê? If revelation knowledge was automatic by merit of the baptism alone, Se a revelação fosse automática com o batismo do Espírito Santo, wouldn't we all be saying the same thing? nós não estaríamos dizendo todos a mesma coisa? Yet Jesus said about the Holy Spirit, No entanto, Jesus disse sobre o Espírito Santo: and when he has come, quando ele vier, he'll guide you into all truth. ele vai te guiar a toda a He verdade. shall receive of Ele vai mine receber do que é meu and show it unto e vai you. mostrar para você. And there must be a way to activate him Tem que ter um jeito de ativá-lo on the inside of me, dentro de mim, on purpose, de propósito, as much as I want, quanto eu quiser, as often as I want, por quanto tempo eu as quiser, long as I want, just because I want. só porque eu quero. And there is. E existe. Great men of God have went before you. Grandes homens de Deus já vieram antes de vocês. The apostles Os apóstolos, pioneered lands. os que foram pioneiros nas terras. Think they had Bibles in their laps. Vocês acham que eles tinham Bíblias no colo deles? They were lucky to get a script from the local synagogue. Eles eram sortudos se conseguissem um rolo They da had the sinagoga. promises of Jesus in Eles it. tinham as promessas de Jesus Oh, nela. they'd wait for an apostle to come through and preach. Eles esperavam para um apóstolo vir e pregar. You think people had Bibles in their laps? Você acha que as pessoas tinham Bíblias no colo? They didn't. Elas não tinham. A lot of them couldn't read if they did. E muitos nem sabiam ler, mesmo se tivessem. Listen to me. Ouçam. Why do you think Paul taught them what he did? Por que você acha que Paulo ensinou o que ele ensinou? He said, look, Ele disse, olha, I thank my God. eu agradeço meu I pray Deus, in this language. porque eu oro nessa More than língua all of you. mais do que todos vocês. Interpretation. I Interpretação. thank my God I speak more in the language Eu agradeço a Deus porque eu falo mais na língua that houses the mysteries of God que comporta os mistérios de Deus, more than you all. mais do que todos And he vocês. taught them. E ele ensinou And they eles. brought his teachings home. Eles pegavam os ensinos deles, iam para casa e oravam. They survived Eles till the sobreviveram apostles died. até que os apóstolos morreram. Religion took over. E a religião dominou. Dark ages come. A era de trevas veio. But God's made a comeback. Mas Deus voltou. And you're part of it. E você é parte disso. And we're going to bring Jesus E back. vamos trazer Jesus You de listen to volta. me. How would you feel if you couldn't run to the cupboard and get your Bible? Como você se sentiria se você não pudesse andar pela sua casa e pegar a sua Bíblia? Couldn't wait till the next teacher came. Não podia esperar até o próximo mestre chegar. Couldn't wait for your pastor to go meet with the apostles Não somewhere podia esperar até o seu pastor se encontrar com o And apóstolo em learn. algum lugar para aprender, and come back and teach para you. voltar e te ensinar. They didn't have it like we did. Eles não tinham isso que a gente tem. Some of them would have said, Alguns diriam, oh, if I had what you had. se eu tivesse o que você tem, But they must understand too. mas eles precisam entender também. Just like the devil had a program for them, Assim como o diabo tinha um programa para he's eles, got one for you. ele tem um para você. Don't let him take this away. Não deixe ele tirar isso de você. Don't let him take it. Não deixe ele tirar. Hallelujah, Jesus. Aleluia. Hallelujah.
if you follow what happens tonight, Se você seguir o que vai acontecer hoje à noite, people are receiving a certain kind of miracle, as pessoas estiverem recebendo um tipo de milagre, or they're being filled with the Holy Spirit. ou para ser cheio com o Espírito Santo, All you have to do tudo o que você precisa fazer is follow the same. é seguir as mesmas instruções. There's no distance. Não tem diferença, There's no time. não tem tempo, There's no anything. não with tem God. distância, não tem nada para Deus. He can do there what he's doing here. Ele pode fazer lá o que Ele está fazendo aqui. In a moment. Em um momento, We have testimonies nós temos testemunhos where we sent prayer cloths de que enviamos panos de oração to people who were sick. para as pessoas que estavam doentes. And when they took the prayer cloth, E quando elas pegaram aquele lenço, immediately their diseases would leave imediatamente as doenças foram embora or reverse. ou melhoravam. When we're praying for something, Quando estamos orando por alguma coisa, don't you know you can lift your hands você não sabe que você pode levantar as suas mãos and receive the same e thing? receber a mesma coisa? God's not after how he does it. Deus não está atrás de como fazer. You're the subject. Você é o que importa. You're who he loves. É você que Ele ama. It's all about people. É tudo. O importante são as He's trying to pessoas. find a way to get this to you. Ele está tentando um jeito de Not to te dar hold it isso, back. não de segurar isso. He doesn't put on shows. Ele não faz shows. He just wants you to receive. Ele só quer que você receba. And the main reason, E a principal razão, because he loves you. porque Ele te ama. Hallelujah, Jesus. Aleluia. Dorelo pobianu meskle. Jacob baresoretele inus do obaki. No kalupes kiretiela magia. In 1 Corinthians, when he said, if a Em man 1 Coríntios, quando ele speak diz: with tongues in a public se assembly, um homem falar em línguas numa assembleia, that either us he or somebody else is to interpret it. ele ou outra pessoa tem que interpretar. And the purpose of this tongue E o propósito dessa língua is for God to alert the people é para Deus alertar as pessoas that he's about to say something. de que Ele está prestes a falar alguma coisa. Well, what did you say in O tongues? que você disse nas línguas? That's what he told me. Foi o seguinte que ele me He disse. said, speak this out Ele disse: fale isso, so they can all understand. para que todos possam entender. So that tongue got my attention. Então aquela língua chamou minha Here atenção was the translation. e isso foi a tradução. Explained from the Word of God Explique da palavra de Deus how this gift operates como esse dom opera, so that there will be no para confusion. que não haja confusão. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aleluia. All right. Some things belong to God. Algumas coisas pertencem a Deus. And all the glory is one of those E things. toda a glória é uma dessas coisas. Everybody that has trouble bending over, Todos que têm dificuldade para you have baixar, pain in your back, se você tem dor nas or costas, setting, ou para sentar, then get to an aisle where you can bend over então vá num corredor onde você pode abaixar, like that. assim. While the people are standing, slip out in an aisle. Então, vão até o corredor, vocês que estão com You've got dor. back problems, Problema nas costas, trouble bending. problema para baixar. I was just getting ready, Estava me preparando and I saw this. e eu vi isso. Hallelujah. I had a vertebrae tip out. Eu tinha uma vértebra my com spine. problema na minha espinha. Oh, it hurt. Doía Sometimes muito. I felt like dragging my leg like Às this. vezes eu tinha que arrastar minha perna assim. hurt really Doía bad. muito. Hallelujah. I still remember the night it was healed. Eu ainda lembro da noite que foi curado. It was in Texas. Foi no I was Texas. preaching a meeting. Estava pregando um culto. I was laying on the floor praying that night. Eu estava no chão orando aquela It noite. was on the 8th day of a fast. Foi o 8º dia de um jejum. I started to get up. Comecei a me levantar All of a sudden it went. e de repente foi assim. And it was over. E acabou. It was over. Acabou. I came home and I got, Fui para casa. God, it feels so good to be free from pain. É tão bom estar livre da dor. Hallelujah, Jesus. Aleluia, Jesus. Hallelujah. Aleluia. When he taught me about family, Quando ele me ensinou sobre família, things changed again. as coisas mudaram de novo. When I understood with my spirit, Quando eu entendi com o meu espírito Christianity
que o cristianismo really is a family. é mesmo uma família, It done something to my faith. fez algo com a minha fé. Again, De novo. you keep praying. Você continua orando, He'll teach you certain Ele things. vai te ensinar certas coisas. First, Primeiro, about fasting. sobre jejum. He'll teach you meditation, assimilation. Ele vai te ensinar meditação e assimilação. There's several things he'll teach you. Tem muitas coisas que Ele vai te ensinar. But when he begins to herd you into the love of God, Mas quando Ele começa a te levar no amor de Deus, that's when living takes on a whole new life. aí é que viver muda totalmente. Do you understand? Você entende? So I know he loves you. Eu sei que Ele te ama. And if I know that, Mas se eu sei isso, I know he loves me. eu sei que Ele me ama. Father, Pai, I worship you and glorify you. eu te adoro e te glorifico. For 40 years, Por 40 anos, 35, 35, I've been running all over the world. eu tenho ido no mundo inteiro. And I'm not wearing down. E eu não estou I'm cansado. wearing up. Eu não estou ficando cansado, eu estou ficando cada vez melhor. It gets better every day. Fica melhor a cada dia. There's no fatigue. Não tenho It's not getting old. cansaço. Não He está ficando refreshes chato. me with his presence. Ele me refresca, me Every refrigera com a presença day. dele a cada dia. Hallelujah. Oh, Father, Pai, I'm asking you to do this estou te pedindo para fazer for isso. no other reason Por nenhuma outra than razão. because you love him. Sem ser porque você os ama. In the name of Em Jesus, nome de to Jesus. speak to every back problem. Eu falo com todos os You problemas receive a de miracle costas. now. Receba um milagre agora. You're yelling, Brother Robertson. Você está gritando, irmão Why Robertson. not? Por que não? Bem, Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo nos guiaria à plenitude da verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Então, nós precisamos da operação do Espírito Santo dentro de nós para nós não andarmos em nenhum erro. Quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo, uma das operações dele é ensinar a verdade. Se houver qualquer coisa errada dentro de nós, ele também vai mostrar para nós. Então, o Espírito Santo vem para corrigir a doutrina. Qualquer erro doutrinário que haja dentro de nós, o Espírito Santo vai fazer esta correção. Então, que segurança maravilhosa que Deus deixou para nós aqui na terra, é o Espírito Santo. Então, telespectador, se você ainda não ora em línguas, esta é a oportunidade para você hoje orar em línguas e ser protegido de todas as astúcias do diabo. Então, siga essa oração com o pastor Dave e comece a orar em línguas hoje mesmo. Vamos lá. Same with you. Get ready to receive. Fiquem prontos para receber. Here he comes. Aqui vem He's ele. already coming. Ele já está vindo. Aleluia. Oh, Eskalaska. Receive. Receba. Receive the Holy Spirit. Receba o Espírito Be Santo. baptized Seja in batizado the Holy no Spirit. Espírito Santo. In Jesus' name. Em nome de Give them Jesus. their Dê a supernatural eles a language. língua sobrenatural deles. Oh, look at that. They said, that's him. That's him. Don't be afraid to be bold. Não tenha medo de ser corajoso. Come on, speak it out. Fale. You are receiving his Vocês power. estão recebendo o poder dele. His power O poder dele to walk in the power of para God. andar no poder de Deus. The same power the apostles received O mesmo poder que os apóstolos receberam in the days of the Bible, nos dias da Bíblia, in the book of Acts. no livro de It's Atos. the same Holy É o Spirit. mesmo Espírito The Santo. same power O is mesmo available. poder está disponível. Nescodase, que the same path. O mesmo caminho. Jesus Christo. Holy Kodese. Então, amigos, estão todos vocês, telespectadores, orando em línguas? Kandarabalaka Sheromaliaba. Isso é importante.
Lembrem-se que no dia de Pentecostes, lá no cenáculo em Jerusalém, todos ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas. Então, esta prática é para perdurar até que Jesus volte. E é isso que vai ser a força da sua vida. Não tenha medo. Deixe o Espírito Santo livre dentro de você. E eu quero também dizer a você, telespectador, que o pastor Dave escreve cartas mensais de ensino, com estes ensinos e outros muito interessantes para a nossa edificação. Então, se você quiser recebê-los, você pode se cadastrar no nosso site e nós enviaremos para vocês gratuitamente, no seu endereço de correio ou no seu endereço de e-mail, como for melhor para você. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E chegamos ao final desse programa e eu quero que Deus abençoe muito você e até o próximo programa, em nome de Jesus.